Salve, salve, povo abençoado de Deus, uma ótima quarta-feira a todos. Como de costume, eu quero saudar a todos com a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Meus queridos, deixe-me dar continuidade aos estudos que eu tenho gravado sobre os 20 sinais da segunda vinda de Cristo. Os 20 sinais da segunda vinda de Cristo. Nós já gravamos 4 vídeos tratando desse tema, desse assunto. O primeiro tema que nós abordamos, que nós gravamos e que está aí no meu canal do YouTube, se vocês quiserem podem dar lá um pulinho lá e assistir, foi a profecia que Jesus, o Filho de Deus, profetizou dizendo que aumentaria o caos no mundo, que aumentaria a violência no mundo, de que haveria rumores de guerras, de que haveria desastres naturais, terremotos, né? E o que nós temos observado é que, de fato, esses acontecimentos têm sido frequentes constantemente. E aí nós alicerçamos esse estudo, né? Esse vídeo em Mateus 24, dos versículos 6 ao versículo 7. Né? Depois nós trabalhamos sobre o segundo sinal. E o texto que nós usamos foi 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5, onde Paulo, de uma forma bem clara, bem explícita, ele advertia Timóteo com relação ao surgimento de algumas práticas e de algumas atitudes que iriam aparecer diante do seu ministério, como de fato tem acontecido até nos dias de hoje, que era o quê? Que era o aumento da apostasia. Hoje, muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus têm dado as costas para as verdades bíblicas, e quanto ao aumento da impiedade. Ou seja, o que nós temos visto é que muitas pessoas hoje alimentam de uma forma voraz o ódio, desejam destruir, acabar com as pessoas. Não existe mais diálogo, né? As pessoas não conversam. Eles simplesmente, quando não gostam de algum comportamento, de alguma atitude, eles querem destruir, né? E o apóstolo Paulo já advertia a Timóteo há muitos anos atrás com relação a essas atitudes, esses comportamentos, ok? O terceiro sinal que nós tratamos foi de que a palavra de Deus, a Bíblia e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos adverte dizendo de que o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus, o testemunho da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seria pregado em todo o mundo. Quando nós lemos Atos 1:8, diz: e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins do mundo. Então, aí há uma profecia de que os discípulos, e extensivo a nós, que somos também discípulos de Deus, pregar esse evangelho a todas as criaturas. Então, a profecia era de que Cristo só voltaria depois que o evangelho de Cristo for pregado em todos os lugares, para todas as pessoas. Nós tratamos também desse assunto. O quarto vídeo que nós gravamos dessa série, os sinais da segunda vinda de Cristo, nós falamos sobre o retorno do povo judeu à sua terra. Ou seja, antes da segunda vinda de Cristo, o povo judeu irá voltar à sua terra. E aí nós temos vários textos bíblicos do Antigo Testamento que fala com relação ao retorno do povo de Israel à sua terra, ok? Então, mas nós vamos agora então falar
gravar o quinto vídeo para vocês, né? Tratar do quinto assunto sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. Mas antes, eu quero fazer um pedido de coração para vocês. Eu tenho recebido muitas mensagens, pessoas que têm gostado do meu conteúdo, e eu fico muito feliz por isso, porque é uma das coisas que eu tenho mais prazer é ensinar a palavra de Deus, para que outras pessoas também possam conhecer e, por meio do Espírito Santo, eles possam ser alcançados por essa verdade. Só que muitas pessoas têm assistido o vídeo, mas não têm se inscrito no meu canal, como também não têm dado um like, não têm feito algum comentário, e aí meu conteúdo fica limitado. Diante disso, eu peço que vocês se inscrevam, curtam, façam comentário, façam perguntas se quiserem, mas não esqueça de fazer isso, ok? Beleza? Dito isso, agradeço de coração. Deus é bom demais para todos nós. Então vamos para o quinto vídeo. Hoje nós iremos falar de um tema de grande relevância, de grande importância. Por quê? Porque assim como havia preocupação no passado, pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, como também pelos apóstolos, apóstolo João, apóstolo Paulo, com a relação de aparecimento de falsos ensinos, né? De falsos ensinos. E diante desses falsos ensinos, nós temos o quê? A presença de falsos profetas, de falsos pastores e de falsos mestres. Ou seja, esses falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, né? Eles vêm de uma forma muito forte, enganando muitas pessoas com os seus ensinamentos falsos e ensinamentos distorcidos. E o texto que nós iremos trabalhar com relação a essa profecia e que nós podemos observar claramente nos nossos dias, é a advertência de Jesus com relação a esse tipo de pessoas, a esse tipo de falsos profetas, falsos mestres e falsos ensinos. Então o texto de Mateus, capítulo 24, verso 24, diz o seguinte: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. Ou seja, a profecia de Jesus aqui, ele está dizendo que eles serão tão astuciosos de que enganarão até os escolhidos, aqueles que verdadeiramente creem na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, há uma necessidade de que nós estejamos atentos para esse tipo de pessoas, para esse tipo de ensino, para esse tipo de comportamento. Então, nós podemos observar o quê? Que essas afirmações feitas por Jesus, ela é bastante atual. E nós podemos ver claramente muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, e eles agem de uma forma natural nos dias de hoje. E aí eles enganam as pessoas e levam essas pessoas para longe da fé genuína, longe da fé verdadeira. Portanto, é necessário de que tenhamos cuidado, de que fiquemos atentos quanto a esse tipo de ensino. Como nós falamos anteriormente, o apóstolo Paulo advertia Timóteo, quando nós lemos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5, que ele diz que muitos desses falsos ensinos, muitos desses falsos pastores, falsos mestres, terão aparência de pessoas piedosas, de pessoas bondosas, de pessoas preocupadas com o seu rebanho, preocupado com as pessoas pelo quais eles ensinam. Mas Paulo exortava a Timóteo dizendo que essas pessoas, apesar de pregar uma piedade, aparentemente, mas eles negavam a eficácia da piedade. Ou seja, é como se alguém diz uma coisa e faz outra. E isso é que nós temos observado constantemente nos nossos dias. Então, o apóstolo Paulo aqui para Timóteo, ele estava descrevendo claramente
como seria o modus operandi desses falsos mestres, desses falsos pastores. Aparentam ter uma aparência de piedade, uma aparência de espiritualidade, mas, na verdade, eles estão preocupados único e exclusivamente com os seus próprios interesses e os seus objetivos, ok? Portanto, é que Jesus disse, no final dos tempos, eles farão grandes sinais de prodígio, né? Grandes milagres. Temos visto aí algumas igrejas que se preocupam só em apresentar milagres, milagres que aparentemente têm o aspecto de um aspecto de não ser verdadeiro. Não estou dizendo de que não existe milagre, existe sim, porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e ele age, mas não de uma forma com que as pessoas fazem uma comercialização dos milagres, comercialização da fé. Então nós podemos observar que esses falsos mestres e esses falsos pastores, eles usam de falsos sinais, de falsas maravilhas, para quê? Para enganar as pessoas e ganhar mais seguidores. Enganar as pessoas e ganharem mais seguidores, ok? Então, vamos lá. Mas a pergunta que eu faço para vocês, para que juntos possamos refletir é, mas como eles conseguem enganar a muitos? Como ele consegue enganar a muitos? Uma das principais formas com que eles conseguem enganar muito é que eles interpretam as sagradas escrituras de uma forma sensacionalista. Sensacionalista. Ou seja, eles fazem com que as pessoas se preocupem apenas em focar nesses sinais enganosos e esses sinais apóstatas, que é vista em muitas igrejas dos nossos dias. Ou seja, eles focam apenas nesses sinais milagrosos, apenas nesses ensinos falsos, nesses ensinos apóstatas, para que as pessoas tenham foco somente nisso, e eles deixam de falar, de pregar a verdadeira fé, a fé genuína. Portanto, nós precisamos estarmos atentos. E é importante que nós também possamos tratar essas questões com bastante humildade, com um estudo cuidadoso da Escritura e sempre buscando a orientação do Espírito Santo. Ou seja, quando nós depararmos com pessoas assim, com ensinos assim, nós precisamos ter calma, agir com bastante humildade, estudar aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo pregado, procurando olhar para a Sagrada Escritura para ver se há veracidade nesses ensinos, e aí, obviamente, devemos buscar a orientação do Espírito Santo por meio da nossa orientação, com a nossa oração com o nosso Deus Todo-Poderoso. Portanto, nós precisamos estar atentos a essas atitudes, a esses comportamentos de pessoas que fogem dos princípios das verdades bíblicas. Quando nós depararmos com pastores, com falsos mestres, com falsos ensinos, que não estão conectados diretamente com a Sagrada Escritura, há uma necessidade de acender uma luz vermelha. E na segunda volta de Cristo, né, um dos sinais da segunda volta de Cristo é o aparecimento, é o surgimento de falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinos e um aumento considerável de apóstatas, de pessoas que dão as costas para as verdades de Deus e passam a ensinar as suas verdades, interpretando-a do seu jeito, sem que procure observar o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Beleza? Entendido até aí? Então vamos continuar. Portanto, meus queridos, diante do que nós falamos, né, nós podemos citar
alguns exemplos que podem ser considerados como falsos e mentirosos, certo? E eu irei então aqui apresentar alguns exemplos para que nós tenhamos uma compreensão melhor e quando nós depararmos diante de atitudes, de comportamento desta natureza, nós já estejamos com a luzinha ligada e que nós não venhamos ser enganados, como o próprio Senhor Jesus disse, que esses falsos mestres enganariam até os escolhidos. Os escolhidos. Portanto, vamos lá. Eu quero citar alguns exemplos, né? Alguns exemplos de pessoas que agem dessa natureza. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos estar atento é quando esses líderes, ou alguns desses líderes, não são todos, são alguns, existem muitos pastores, muitos pregadores que seguem fielmente a palavra de Deus, não só pregam e ensinam, como vivem essas verdades, mas existem muitos falsos mestres, falsos pastores. Quando alguns desses líderes religiosos, eles distorcerem as Sagradas Escrituras, para quê? E o que nós temos visto constantemente. Muitos pregadores, muitos falsos mestres, muitos pastores, ele tem distorcido as Sagradas Escrituras, tirado o foco das verdades bíblicas para promover uma agenda ideológica, uma agenda política. E aí eles levam os fiéis a seguir uma mensagem que não estão de acordo com o verdadeiro evangelho. Portanto, quando eles quiserem distorcer as Sagradas Escrituras para promover uma agenda política ou uma agenda ideológica, tenhamos cuidado. Há uma necessidade que fiquemos atentos, que a luz acenda. Outro exemplo de pessoas que agem dessa forma, que têm uma atitude dessa forma, são que alguns pregadores, eles têm enfatizado apenas a prosperidade material. Quero deixar claro que não tem nada a ver alguém ir em busca de prosperidade material, de ser próspero. E isso é bom. Isso é necessário que busquemos a prosperidade. Porque nós que somos crentes, que seguimos a Deus Todo-Poderoso, como diz um ditado popular, nós não somos dono do mundo, mas nós somos filho do dono. Ou seja, quem é dono de tudo é Deus. E nós somos filhos de Deus. Portanto, tudo que é de Deus pertence a nós. Agora, só que nós temos observado é que alguns pastores, alguns falsos mestres, ele tem enfatizado apenas a prosperidade material e a prosperidade financeira em suas mensagens. Quem é que não quer ficar bem de vida? Quem é que não quer ficar rico? Só que ele prega apenas os bônus, mas esquece de pregar os ônus. Então, em vez deles enfatizarem a importância de algo salutar na vida de cada um de nós, que é a humildade, que é a fé genuína, que é o amor ao próximo. Quando eles distorcem essas verdades, desmembram essas verdades, nós precisamos sim buscar trabalhar, progredir, crescer, prosperar, sim, mas nós nunca deixamos de esquecer, deixar de lado o ensinamento verdadeiro da palavra de Deus, que é um espírito de humildade, que é em busca da fé genuína e também amar e olhar para o próximo, ok? Então vimos aí alguns exemplos que fazem com que nós estejamos com o sinal ligado, com a luzinha vermelha acesa. Mas também nós podemos citar outros exemplos. E aqui eu quero citar exemplos de falsos pastores. E que nós temos observado claramente nos nossos dias, como havia também no passado, onde os grandes homens de Deus, eles pregavam, eles ensinavam, eles exortavam e advertiam o povo, como nós devemos também fazer nos nossos dias, ok? Então vamos lá. Alguns exemplos de comportamentos e atitudes de falsos pastores, né?
O que nós precisamos estar atentos? A exortação aqui, para que nós estejamos atentos, é quando alguns pastores se concentram apenas nos seus próprios interesses e no seu conforto. Muitos dos nossos dias, muitos falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas têm se preocupado apenas com seu próprio interesse, com seu próprio conforto, em vez dele cumprir a sua vocação. E qual seria a sua vocação? É dedicar tempo, dedicar seu tempo, dedicar sua energia para cuidar do bem-estar espiritual e emocional da sua congregação. Esse é o propósito do pastor. Cuidar das ovelhas, cuidar do estado emocional, cuidar do estado espiritual, mas não querer apenas satisfazer os seus próprios interesses. E nós temos visto que muitos pastores têm tido esse comportamento, ok? Mas também eu quero citar uma outra atitude ou um outro comportamento de que nós temos visto no dia de hoje, de como pastores têm agido. Muitos pastores têm agido de uma forma incoerente, ou seja, quando alguns pastores não têm uma vida coerente com a mensagem que prega uma coisa, faz outra. Ou seja, nós temos visto claramente muitos pastores se envolvidos em escândalos pessoais, tanto pessoais como profissionais, né? Têm se envolvidos em aventuras que não são exemplos de verdadeiros pastores, de verdadeiros servos de Deus. E aí, quando eles fazem ou cometem esse tipo de prática, eles prejudicam a credibilidade do Evangelho. Ou seja, aquilo que eles ensinam não é verificado na prática. E quando eles se envolvem em escândalos profissionais, escândalos emocionais, eles fogem do princípio básico de ser testemunha de Cristo, de seguir a Cristo, de seguir o exemplo de Cristo, ok? Então, continuando, vou citar um outro tipo de atitude, um outro tipo de comportamento que nós temos visto nos dias de hoje e que também era visto nos tempos da época em que Jesus esteve aqui na terra, em que os seus apóstolos deram continuidade ao ensino do Senhor Jesus. É quando alguns líderes eles não estão abertos. Existem muitos líderes hoje autoritários, radicais. E quando você observar que alguns líderes, eles não estão abertos a um questionamento quanto à sua liderança, que eles não aceitam a exortação, que eles não aceitam uma ponderação, que eles não aceitam uma observação, né? E aí eles agem de forma autoritária, impondo sua ideia, em vez de dialogar para que haja uma reflexão crítica, fazer uma autoanálise, né? Fazer uma introspectiva. Quando nós observarmos pastores, líderes religiosos que agem dessa natureza, também é razão para que nós fiquemos atentos a atitudes e comportamento de falsos mestres, de falsos pastores. É a falta de humildade, é a falta de ser repreendido, porque a palavra de Deus diz que a função da igreja é de que cada um de nós possamos nos exortar uns aos outros, porque ninguém é perfeito. A igreja é um hospital, só tem doente, não existe pessoas perfeitas. Portanto, há a necessidade de que juntos possamos corrigir o erro um dos outros. Então, quando nós encontramos pastores autoritários, que não estão abertos ao diálogo, que não estão abertos à crítica, é motivo de preocupação para que nós fujamos de tipo de pessoas que agem dessa natureza, ok? Mas também, meus queridos, continuando tratando desse assunto, de que
Um dos sinais da segunda vinda de Cristo é que apareceria falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, e que nós já citamos alguns exemplos, mas vamos continuar a apresentar outros sinais que podem ser claramente observados nos dias de hoje, nos nossos dias. O que é que nós temos observado claramente nos dias de hoje com relação a esses falsos mestres, a esses falsos pastores, a esses falsos ensinos? O que nós temos observado é que muitos líderes religiosos conhecidos nacionalmente e muitos até internacionalmente, têm o quê? Enriquecido. Tem enriquecido. Tem acontecido um enriquecimento pessoal. Quando esses pastores ficam ricos demais, luxam demais, é um sinal comum de falsos profetas, porque não é o propósito principal. Mas eu não estou questionando a sua riqueza, não estou dizendo que eles não podem ser ricos, por meio do seu trabalho, por meio da sua labuta, podem, não há nada contra, dizer, porque pastor A ou B é rico, aí ele é um falso mestre. Não, eu não estou dizendo isso, mas nós precisamos ter cuidado com a forma com que esses pastores enricaram, e muitos têm enricado, têm ficado ricos, têm adquirido posse, enriquecendo às custas dos seus seguidores, às custas dos seus fiéis. E como é que eles agem? Quais são as suas atitudes? Eles ficam solicitando doações generosas, incitando as pessoas a fazerem doações generosas. E aí, por meio dessas doações generosas, eles prometem bênção em troca do dinheiro que foi ofertado. Eles pedem essas doações, generosas, vultuosas, e aí eles prometem que através disso você será abençoado, que você será próspero. Ou seja, aqui a gente vê um distanciamento do foco da palavra de Deus. Ou seja, eles estão indo completamente contrário à doutrina estabelecida nas Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras, eles enriquecem oferecendo bênção de forma com que você faça grandes doações. Quando nós observarmos o comportamento de líderes, pastores, esses falsos profetas, nós tenhamos cuidado com isso, porque fica um negócio muito difícil, muito complicado. Será que só as pessoas que têm posses, que fazem grandes doações, serão abençoadas? Pense nisso, ok? Então vamos lá. A outra maneira também que nós podemos destacar diante desse tema que nós estamos abordando são os ensinamentos contrários às Escrituras, contrário à doutrina da palavra de Deus. Ou seja, existem muitos sinais de um falso profeta quando eles ensinam coisas contrárias à doutrina estabelecida nas Sagradas Escrituras. E dentre isso, nós podemos incluir a interpretação das Escrituras de maneiras distorcidas. Ou seja, eles rejeitam os ensinos importantes e aí adicionam ensinos estranhos, que não têm base nas tradições da palavra de Deus, não tem base na tradição das Sagradas Escrituras. E aí cabe a exortação, a advertência de Jesus, quando ele disse que durante o período que antecede a segunda vinda de Cristo, vai haver um aumento da atividade de falsos profetas e falsos mestres, que irão buscar de uma forma muito contundente desviar as pessoas da verdade de Cristo. Tanto é que o evangelista Marcos, no capítulo 13, verso 22, ele diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas para, infelizmente,
se possível, enganar até os escolhidos. De fato, meus queridos, é isso que nós temos visto. É isto que tem acontecido. E nós temos visto falsos milagres, falsas curas realizadas por falsos mestres em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E esses falsos mestres, eles podem ser encontrados em várias religiões, como também em várias denominações. Nenhuma denominação está isenta de pessoas dessa natureza, de pessoas que têm esse comportamento e têm essa atitude de querer buscar enganar as pessoas com promessas de curas milagrosas, com promessas de soluções rápidas para as suas adversidades, para os seus problemas. Portanto, a exortação e a advertência de Jesus de que nós fujamos de pessoas que agem dessa natureza. Precisamos fugir de pessoas que agem dessa natureza. É muito comum nós encontrarmos pessoas que até fingem de serem curadas, de terem experimentado uma cura milagrosa para ganhar dinheiro ou aumentar o seu poder. Existem líderes religiosos que promovem a ideia de que seus seguidores serão abençoados com riquezas, com sucesso ou felicidades em troca de doações financeiras generosas. Práticas religiosas que envolvem os usos de artefatos, os objetos que supostamente possuem poderes curativos ou sobrenaturais, mas no que não tem base nenhuma nas tradições religiosas. Eles oferecem, objetos religiosos, souvenirs religiosos, atribuindo a esses souvenirs poderes milagrosos. Ele vende copo d'água. Eu não quero entrar propriamente no mérito da questão, mas eu creio que vocês estão entendendo aonde eu quero chegar, ok? Então, nós vimos aí alguns exemplos que servem para que nós tenhamos atenção, fiquemos atentos, acendemos a luzinha vermelha diante de situações e quadros dessa natureza, Nós precisamos pedir o discernimento do Espírito Santo, precisamos estarmos atentos e discernirmos esses movimentos. Como é que nós precisamos discernir a esses movimentos? Quando nós confrontamos com a luz das Escrituras. Com a luz das Escrituras. Para quê? Para que nós não sejamos enganados. Como o próprio Senhor Jesus Cristo diz que eles são tão audaciosos, tão eficazes, que poderão enganar até os escolhidos. Até os escolhidos. O fato é que nós precisamos estar atentos para evitarmos de sermos enganados por esses falsos mestres, por esses falsos pastores, por esses falsos mestres, falsos pastores e por esses falsos líderes, ok? Mas, diante disso, talvez vocês estejam se perguntando, e aí eu quero, então, refletir junto com vocês. Quais as medidas, o que nós podemos fazer que podem nos ajudar a fugir de atitudes, de comportamentos de pessoas que agem falsamente, desses falsos líderes, desses falsos mestres, desses falsos profetas que está proliferando nos nossos dias. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas das medidas que nós podemos tomar diante desses acontecimentos, desses fatos, ok? Primeiramente, quando nós formos adentrar alguma igreja, alguma denominação, é necessário que nós façamos uma pesquisa cuidadosamente. Antes de nos envolvermos, façamos uma pesquisa cuidadosamente com relação a essa organização religiosa ou espiritual. Pesquise quais são suas práticas, quais são suas doutrinas, como eles agem, como são os seus comportamentos, para que nós não venhamos ser enganados. Verifique suas credenciais, verifique seu histórico,
antes de se comprometer com eles, ok? Outro fator muito interessante é estudar as Sagradas Escrituras, estudar os ensinamentos religiosos para que nós possamos se familiarizar com a doutrina e os princípios de sua fé. Veja as suas doutrinas, estude suas doutrinas, compare com as Sagradas Escrituras. Existe um grupo muito interessante que a palavra de Deus cita, que é os bereanos. Quando Paulo pregava, os bereanos, após a pregação de Paulo, os bereanos iam confrontar, iam dar uma olhadinha lá se verdadeiramente Paulo havia pregado aquilo que está na Escritura. Isso é também um modo, uma atitude que nós devemos ter com relação a esses falsos mestres, a esses falsos ensinos. Outra atitude é buscar estudar a palavra de Deus. Através de oração, através de estudo, através da meditação, olhar os ensinamentos que a palavra de Deus nos ensina, olhar o que o Senhor Jesus nos ensina, nos familiarizar com as doutrinas e com os princípios básicos da fé. Se eles seguem esses princípios básicos da fé, ou se eles estão distorcendo, ou se estão distanciando dessas doutrinas e esses princípios básicos da fé, né? Outra atitude que nós precisamos também ter é sempre estar atento, sempre termos um senso crítico, sempre termos um senso questionador, sempre estar observando, questionando, para que nós não venhamos engolir todo tipo de ensinos, todo tipo de doutrina. Por isso precisamos também ter conhecimento da palavra de Deus, né? Então, manter um senso crítico e questionador em relação a qualquer afirmação de milagres ou eventos sobrenaturais. Ficar atento com relação a isso. A outra atitude também muito interessante que nós devemos ter é que, embora muitas tradições religiosas valorizem a ideia de milagre, é importante lembrar que nem todos os eventos misteriosos e inexplicáveis são milagrosos. Nem todos os eventos misteriosos e inexplicáveis são milagrosos. Portanto, algumas advertências aqui que eu faço para que vocês também estejam atentos a esse tipo de pessoas que são facilmente encontrados nos nossos dias. Para concluir, meus queridos, eu quero então fazer mais uma pergunta. E a pergunta é: mas o que fazer para fugir de ensinos e milagres enganosos? O que nós podemos fazer para fugir de ensinos e milagres enganosos? O que nós precisamos fazer é procurar comunidades, procurar igrejas que valorizem a transparência, que valorize a honestidade, que valorize a integridade e que essas entidades e comunidades religiosas incentivam com que as pessoas questionem, incentivam com que as pessoas perguntem, incentivam com que as pessoas tenham diálogo, né? Que os líderes permitam com que os seus liderados façam perguntas para que eles possam então tirar suas dúvidas, né? Tenham um diálogo aberto com relação a questões espirituais e religiosas, ok? Portanto, essa foi a quinta aula que nós tratamos sobre o tema, né? Os 20 sinais da segunda vinda de Cristo. Mas eu quero concluir pedindo a vocês que não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de dar um like. Essa é o meu desejo de coração e eu tenho certeza que vocês irão me ouvir, ok? Portanto, de antemão, um grande abraço, uma ótima quarta-feira, Deus os abençoe, saldo com a paz e o amor e a consolação do Espírito Santo. Um beijo no coração, Deus é bom o tempo todo, fui.